Olá, você está no Perguntar Não Ofende aqui pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, a Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. Desde já agradecemos a sua audiência, um público estimado em 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado e ex-superintendente regional do trabalho em Alagoas, Israel Lessa. Seja bem-vindo, Israel. Eu que agradeço, um bom dia a todos e estou aqui à sua disposição, filho. Israel, Alagoas tem um traço negativo em sua história de violência e corrupção, infelizmente. Perguntar não ofende. Em virtude da atividade que você exercia, você foi ameaçado por algum empresário alagoano? Não, de jeito nenhum, ao contrário. A gente procurou, filho, se aproximar do empresariado até para tirar esse rótulo, né, de que, principalmente os empresários do interior, poderiam de alguma forma coagir e tal, mas na minha gestão, ao contrário, eu só tenho que agradecer ao tratamento que eu tive, né, por parte dos empresários aqui de Alagoas, né? A gente sabe da função do Ministério do Trabalho, a própria função do auditor fiscal, que é o cara que está ali na frente, é muito perigosa. Já vista em Unai, houve aquele assassinato há mais de 10 anos atrás, e que aqui em Alagoas eu não senti isso, não passou por mim, ao contrário, em nenhum momento ali, principalmente na questão das fiscalizações, e olha que a gente fiscalizava todas as atividades econômicas, inclusive as mais conhecidas que poderiam de alguma forma ou de outra trazer algum tipo de receio, mas em nenhum momento, diretamente para mim, não houve nenhum tipo de ameaça ou de mal-estar. Ao contrário, eles sabiam que quando a gente estava ali naquela função, era para fazer a lei prevalecer, né? Então foi dessa forma que a gente agiu. A gente trabalha com assessoria, um apoio direto da Polícia Federal, né? Eu não sei se isso aí também serviu de alguma forma para que houvesse um certo respeito e tal, mas em nenhum momento, eu volto a dizer aqui, em nenhum momento houve extrapolou-se nem de um lado nem do outro essa questão um mínimo de violência, um mínimo de falta de respeito, de jeito nenhum. Ao longo desses 5 anos, Israel, qual setor foi mais denunciado? Foram vários os setores, né? Foram vários os setores. Infelizmente, a gente ainda tem aqui em Alagoas, e não é assim, não é a grande maioria, não é a grande maioria, mas infelizmente aqui em Alagoas várias empresas de vários setores, vários empresários ainda tem aquela cultura, né, do desrespeito à legislação. Então, a gente recebeu denúncias de todos os lados, desde as usinas de cana-de-açúcar até farmácias de ponta de esquina de bairro. Mas é bom dizer aqui um dado aqui para você, e até para as pessoas que estão nos assistindo, que a preocupação nossa maior foi principalmente relativo à questão dos acidentes de trabalho. Então, se você me perguntar, Israel, qual dos setores mais descumpria a legislação, onde havia mais acidentes e onde a gente tinha uma atuação maior, aí sim, eu posso dizer a você que, em primeiro lugar, são as usinas de cana-de-açúcar, em segundo lugar, é a construção civil, e em terceiro lugar, deixando o restante bem lá para trás, são os hospitais e similares. Para você ter uma ideia, filho, aqui no estado de Alagoas a gente vive números de guerra. O número de acidentados em Alagoas chegou a oscilar entre 8 mil e 10 mil acidentados por ano. Assim, são números Está terríveis. Acima da média nacional? Está acima da média nacional. Infelizmente, e outra coisa, o pior ainda, os principais geradores desses acidentados, que são essas empresas que eu acabei de falar com você, eles têm a maior dificuldade do mundo de cumprir a cota de deficiente. Existe uma lei, para você ter uma ideia,
a cota de deficiente, a preocupação em proteger o deficiente não é de agora. Não é, em 1960, mais ou menos, já o presidente Juscelino Kubitschek, naquela época, já tinha num decreto que ele publicou na época, quando presidente da República, já falava, já mencionava ali a lei de proteção ao deficiente, aos acidentados, né? E para você, então, quando nós chegamos na superintendência, que vimos o retrato, né, dos acidentes, né, das pessoas que têm aqui, mortes inclusive, né, muito grande, oscilando aí de 8 a 10 mil pessoas. Então, várias ações nós fomentamos aqui no estado de Alagoas. Uma delas foi o prêmio Braskem de Saúde e Segurança do Trabalho, né, uma parceria entre o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Sindicato de Jornalistas e a Braskem, onde a gente premia, né, as matérias jornalísticas de todo tipo de mídia, tanto de jornal, de rádio, como de televisão, da internet, premiando matérias que de alguma forma ou de outra contribuem para que, das duas uma, ou divulgar, né, a falta de cuidado das empresas com os trabalhadores, ou também, ao mesmo tempo, divulgar determinadas ações positivas para que os trabalhadores tenham a sua vida resguardada. Mas aqui são números, infelizmente, números de guerra. A gente fez uma coisa inacreditável aqui em Alagoas. Para você ter uma ideia, de uma lista em 2013 de 1.700 reabilitados. O que são os reabilitados? Você sabe. São aquelas pessoas que estão às custas do INSS, às nossas custas, sendo pagas pelo povo brasileiro, mas que ainda têm condições de trabalhar. E essas pessoas são geradas, foram de alguma forma ou de outra, penalizadas ou acidentadas nessas empresas, usina de cana-de-açúcar, construção civil, hospitais e similares. E essas instituições, essas empresas, não querem que esses trabalhadores voltem à empresa, sair das costas do brasileiro. E a gente fez um papel, fizemos um convênio com o INSS, com essas instituições, e boa parte desses 1.700 a gente conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Você falou de números estarrecedores, Israel. Isso gera, naturalmente, um problema social gravíssimo, né? Pessoas mutiladas. Falou também de entidades que representam trabalhadores. O que essas entidades efetivamente têm feito, como a Federação da Indústria, o Sistema S? Porque se existem números tão estarrecedores, naturalmente eles também têm responsabilidade. O Sistema S é parceiro no sentido de quê? De que capacita, ajuda, contribui com o SENAI principalmente, né, o SENAC, de preparar, né, para essas pessoas que de uma forma ou de outra tiveram que sair momentaneamente do mercado de trabalho, para que eles recebessem uma nova capacitação, para aí sim estar preparado para ser reabilitado, né, para ser reinstalado no mercado de trabalho. A Federação da Indústria tem feito o que em relação a isso? É isso que eu estou querendo dizer a você. Um aumento significativo da oferta de cursos profissionalizantes para reabilitar essas pessoas e que essas pessoas possam voltar ao mercado de trabalho. É claro que a gente... No sentido preventivo, Israel, quero me ater a isso. No sentido preventivo, é uma fiscalização nossa, inclusive, como é que eu posso dizer assim, é obrigação da instituição, do Sistema S, de fazer com que as empresas se adequem a determinadas normas, principalmente a NR12. Então a gente teve vamos dizer assim, um espaço muito grande, uma parceria muito grande com a Federação da Indústria nesse sentido. Era preocupação não só do presidente, mas de todos aqueles associados lá, de ver que o número gerado de acidentados, e às vezes você fica perguntando, olha, nós fiscalizamos até cabeleireiros. Os salões de beleza, os grandes salões, que também não tem nem perna para isso. Mas nós fiscalizamos a maioria dos grandes salões de beleza aqui de Maceió, as panificações, os supermercados, enfim, todas as obras do estado de Alagoas, as grandes obras, o Ministério do Trabalho, inclusive nós interditamos um shopping lá em Arapiraca, na época da construção. Então, volto a dizer, você fez uma pergunta muito boa, mas ao mesmo tempo a nossa função de fiscalizar, e aqui que é bom que quem está nos ouvindo, que eu tenho certeza que esse programa não fica só em Alagoas, vai para todo o Brasil.
a forma como está sendo tratada a fiscalização do trabalho em Alagoas. Até parece que querem acabar realmente, como disse o presidente do Congresso, não, o presidente da Câmara Federal, para que existe a Justiça do Trabalho? Eu tenho para mim que se ele pensa assim da Justiça do Trabalho, não deve ser diferente desses caras pensar assim do Ministério do Trabalho. Porque, você tem uma ideia, o Estado de Alagoas só tem hoje apenas 30 auditores fiscais para fiscalizar 102 municípios. Aqui nós temos mais de 150 mil empresas em Alagoas. Como é que você, com 30 cidadãos desses, que 10 tem que ter que trabalhar internamente porque são chefes? Então o senhor acha que há um interesse em precarizar esse tipo de serviço? Claro, de perpetuar. Quanto mais os fiscalizadores do trabalho, dos trabalhadores estiverem distantes, melhor para eles. Infelizmente é isso. Porque o que o auditor fiscal quer não é fechar a empresa. O que o Ministério do Trabalho, pelo menos isso que a gente percebe dentro da instituição, de auditores fiscais, de técnicos dentro do Ministério do Trabalho, ninguém quer fechar as empresas. Ao contrário, o que a gente quer ali é preservar o trabalhador, é fazer com que realmente o trabalho ele seja digno e possa ser passado para a sociedade o lado mais positivo do trabalhismo. Então, volto a dizer, são 3.600 vagas de auditores fiscais no Brasil. 3.600. Na minha gestão, eu saí agora 2 meses atrás, só tinham 2.500 auditores fiscais, mais de 1.100 vagas em abertas. E eu volto a dizer, não é só culpa desse cidadão que está aí, não. É de muito tempo. Essa realidade que o Ministério do Trabalho atravessa não é uma coisa que veio de ontem para cá, de ontem a ontem. É coisa muito mais para trás, que o próprio governo federal, o próprio PT, quando estava no governo federal, era para ter tomado providência nesse sentido. Como é que o Partido dos Trabalhadores, numa hora como essa, não se delimitou, não se preocupou, não se precaviu em relação a defender o trabalhador dessa forma. Então, eu volto a dizer, é um problema crônico. Não existe hoje como fiscalizar as empresas em Alagoas e nem como fiscalizar todas as empresas no Brasil. Para você ter uma ideia, a grande maioria das fiscalizações que estão acontecendo hoje são via sistemas. Então você consegue ver se o cidadão está lá cadastrado ou se não está, se ele está sendo pago o PIS dele, o fundo de garantia, o seguro-desemprego, mas você não tem como fiscalizar um ambiente de trabalho daquele cidadão. A quantidade de pessoas que estão aí adoentadas, principalmente vindos da rede de hospitais e similares, né, é muito grande. Pessoas que vivem ali amedrontadas, os próprios professores. A rede da educação, né, principalmente a educação particular, se você conversa com qualquer uma pessoa ligada ao sindicato dos professores da rede particular, eu tive o prazer de fazer algumas ações, o próprio professor Eduardo, me procurou na época, ele à frente do sindicato e eu na superintendência, para a gente fazer fiscalizações nesse sentido. A quantidade de professores que adoecem, né? Muita insalubridade. Muita salubridade. Hoje em dia, você toma conta de... Antigamente, na nossa época... Direitos básicos sendo desrespeitados. Na nossa época, a gente, quando entrava um professor, a gente se levantava, dava bom dia. Hoje, o professor não pode nem entrar numa sala de aula. Então, você vê aí a quantidade, a diferença, né, que ocorreu no Brasil nos últimos anos, e, ao mesmo tempo, a fiscalização do trabalho, por mais importante que seja, por mais resultado que tenha havido, mas não tem sido tratada como deveria ser tratada. Vamos chamar uma pergunta direto da redação, Israel. Israel, é verdade que você ainda não assumiu um cargo na gestão do governo Renan Filho por fidelidade ao deputado federal Ronaldo Lessa? Eita, olha, vocês não são de brincadeira, não. Não, o que acontece? Eu estava precisando também desse tempo, né? Eu me dediquei demais à superintendência, foram quase 5 anos mergulhado ali dentro. As pessoas que me acompanhavam viam os números que nós criamos aqui. Então, que o meu cabelo era cabeludinho assim como você, filho. Então, nem tanto, né? Mas, então eu precisava, né? Estava precisando desse tempinho. Eu acho que está demorando muito. Mas, claro, eu faço parte de um partido, o PDT, que
tenha a nível nacional e local aqui uma representatividade, uma representação ótima, né? Aqui em Alagoas nós temos o deputado federal, coordenador da bancada federal, o ex-governador Ronaldo Lessa, e que eu sou soldado do partido. Então eu estou, né, na minha, voltei lá para uma parceria que eu tenho com uns amigos no escritório jurídico e estou me preparando aí para umas especializações, fazendo uns cursos de especialização. Eu estou aguardando aí. Mas, Israel, o que é que o partido vai orientar. Por favor, gostaria que você respondesse. Foi por fidelidade ao deputado federal Ronaldo Lessa que você não assumiu um cargo na gestão Renan Filho? Mas eu não tive esse convite, eu não tive nenhum Então você não foi convidado? Não tive nenhum convite para ir para o governo do estado, nenhum convite. Ok. Nós vamos para o intervalo, eu vou deixar uma pergunta no ar e você responde depois do intervalo. Israel, Rui Palmeira é um bom prefeito? A gente volta já. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta, deixamos uma pergunta no ar para o nosso entrevistado, que hoje é Israel Lessa, advogado, ex-superintendente regional de trabalho aqui em Alagoas. Vou refazer a pergunta. Israel, Rui Palmeira é um bom prefeito? Olha, eu acredito que qualquer prefeito hoje no Brasil, nessa atualidade, nesse momento, tem uma certa dificuldade de mostrar o seu lado de bom gestor, né? Por vários motivos, né? A gente está vendo aí a crise. O Rui Palmeira não teve uma sorte na sua gestão em relação ao momento, né, de quando ele assumiu a prefeitura de Maceió, por vários motivos externos, principalmente a economia brasileira. Então eu acho que o momento em que ele assume a prefeitura é um momento que não deixa. Se ele é um bom gestor, ele não conseguiu mostrar ainda por essas dificuldades financeiras que o Brasil todo acompanha, né? E a gente sabe que não é só ele, não é só o prefeito da capital, mas é do Brasil todo. Todos os administradores estão sentindo na pele essa falta de recursos. Em relação ao governo do estado, como você avalia a gestão Renan Filho? A questão do Renan Filho, para mim, foi uma grata surpresa, né, de ver um jovem, né, bem mais novo do que eu, né, tendo essa forma diferenciada de fazer a gestão. Então, a gente hoje, Alagoas hoje, é muito bom, né, ter os dois, tanto o prefeito Rui Palmeira como o jovem governador Renan Filho, aí à frente da gestão tanto do município como no estado. Então, o governador Renan Filho tem demonstrado uma capacidade de interlocução muito grande com os servidores, com as lideranças, com os prefeitos. Isso tem pelo menos, passado para a sociedade, né, essa capacidade dele de conversar, né, de fazer interlocução, né, a intersetorialidade com todas as camadas, não só com o funcionário público, mas também com os prefeitos. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande de saber, né, de que o Renan Filho tem essa capacidade de mostrar, mesmo na dificuldade. A gente está vendo aí uma dificuldade muito grande, eu volto a dizer, que os prefeitos e os governadores, e a gente tem que reconhecer isso, o Brasil todo está passando por essa dificuldade financeira, mas o Renan Filho
e ele tem tido sorte, né? Que só aquela história aí dele ter conseguido evitar o pagamento quase da totalidade da dívida pública para com o governo federal e alocando esses recursos aqui no Estado. E a gente tem observado, todo dia ele tem uma ordem de serviço para assinar. Então, isso aí tem colocado na sociedade, tem demonstrado à sociedade a capacidade dele de gerir o Estado com toda essa dificuldade, eu volto a dizer, que o Brasil enfrenta. Então, pelo que percebi, Israel, fazendo um paralelo entre a gestão Rui e Renan Filho, a sua opinião é que a gestão Renan Filho é mais exitosa, é isso? Eu acredito, até porque as possibilidades do governo do Estado, de você governar o Estado ao invés de uma prefeitura, mesmo grande como é a prefeitura de Maceió, em relação aos outros municípios do Estado, traz essa possibilidade para o Renan Filho. Ele tem demonstrado uma desenvoltura muito grande. Eu acredito que o Rui tenha certa dificuldade de fazer a gestão dele, de mostrar realmente para que ele veio. Eu acredito por toda essa dificuldade financeira que o município atravessa e a dificuldade na interlocução com o governo federal. Pode ser também a equipe? Pode ser, eu volto a dizer, mas sem recurso não tem essa equipe. Sem recurso não tem esse cidadão que consiga transformar a água em vinho, só Jesus Cristo, né? Então, eu acredito, eu volto a dizer, a estrutura do Estado, ela é muito maior, a arrecadação do Estado também é muito grande e essa oportunidade que o Renan Filho teve no repasse do pagamento da dívida para a União, ficar para gerir esse recurso, são mais de 50 milhões por mês, eu acredito que isso aí também está fazendo a diferença. Então, o Renan Filho, nesse quesito, ele tem superado o prefeito por causa do jogo de cintura que ele teve e dessa possibilidade aí com os recursos dessa dívida com a União. Vamos ouvir a voz da rua. Sou Lutz Lucena, Israel Lessa. Por que tanto desejo em ser deputado? O senhor acha que realmente o PDT vai apoiar? Eita! E aí, Israel? O PDT vai apoiar? Você será candidato a deputado estadual em 2018? Filho, quem me conhece sabe, eu desde que me entendo de gente, como diz a gente aqui em Alagoas, que eu estou no meio da política, né? Eu acompanho o deputado federal desde 1992, né? Na campanha de prefeito, depois na campanha de governador, a reeleição de governador, depois a eleição de senador, quando perdeu, depois na eleição contra o do Theo Vilela em 2010, em 2012, quando a gente teve, infelizmente, a campanha indeferida, em 2014 para deputado federal. Eu fui candidato 2 vezes a vereador de Maceió, tive a oportunidade de entrar na Câmara por 1 ano, né, em 2005. Então, quem vive na vida pública tem essa intenção. Eu realmente, eu queria ser candidato a deputado estadual aqui pelo nosso estado. Eu sei que eu fiz um trabalho que me credencia a almejar essa possibilidade, mas como uma moça ali acabou de falar, eu tenho que saber se o partido vai me apoiar nesse sentido ou não. Dentro do partido, né, nós temos muita gente boa. Existe, né? a dúvida ainda sobre a sua candidatura? Existe sim, existe a dúvida porque primeiro eu preciso aguardar como é que vai se dar essa reforma política, eleitoral, né? Se de alguma forma isso vai prejudicar ou não o projeto que nós temos. Então, só a partir de outubro, depois do dia 10 de outubro, é que a gente vai ter uma noção mais ou menos se é possível ou não o PDT lançar uma chapa puro sangue, né? Se vai acabar ou não as coligações, né? Então tudo isso vai ser fundamental para que esse meu desejo, né? E essa solicitação, esse pedido de várias lideranças aqui no estado, de vários segmentos da economia alagoana, me indicando, me incentivando a sair candidato a deputado estadual, é que eu poderei firmar esse compromisso de sair ou não candidato. Então, eu acredito que até aí, a metade do segundo semestre desse ano, a gente tem isso definido. Israel, muito se questiona nos bastidores acerca da sua não participação na gestão municipal de Maceió, uma vez que o deputado federal Ronaldo Lessa faz parte da gestão
e você é um aliado histórico do deputado Ronaldo Lessa. Em 2015, você fez críticas à gestão Rui Palmeira, principalmente na parte da saúde e educação. O secretário de comunicação do município se encarregou em rebater essas críticas. Pelo que se ouve, o secretário de comunicação tem muita força junto à gestão Rui Palmeira. O senhor acha que o entrave é esse? É o secretário de comunicação quem impede a sua participação na gestão Rui Palmeira? Eu quero crer de outra forma. Realmente, a gente até o PDT fechar parceria com o PSDB, a gente tinha ali outro projeto, né? O PDT tinha outro projeto, né? Como não foi viável o nosso projeto, eu volto a dizer, eu vesti a camisa do prefeito Rui Palmeira, tá nas redes sociais, enfim, o que eu pude fazer para que o prefeito Rui Palmeira fosse reeleito, né, eu fiz, eu dei a minha contribuição. Agora, como eu até 60 dias atrás eu estava, né, à frente de um órgão federal, que foi a Superintendência Regional do Trabalho em Alagoas, realmente, de lá para cá, nesses 60 dias, eu não recebi nenhum convite do prefeito. Eu não quero crer que seja isso, até porque outras pessoas que também não, como é que eu posso dizer assim, não aprovavam a gestão do prefeito, hoje tem aí a parceria com o prefeito. Eu quero crer que foi o momento, né? O prefeito, a administração está redonda, está fechada, já está com todos os secretários já nomeados, e você abriu um espaço agora, alguém tem que sair, né? Eu prefiro acreditar que é o momento, né? O momento. Vamos deixar a coisa andar, e eu estou torcendo, volto a dizer, eu estou torcendo que tanto o prefeito Rui Palmeira como o governador se saiam bem, até porque eu sou de Alagoas, eu sou de Maceió e quero muito que essa cidade se desenvolva, quero que esse estado se desenvolva e assim aproveitar esse espaço aqui e lembrar a sociedade. A gente está aqui num ano pré-eleitoral, né? Para o ano, é um ano de eleição, um ano difícil. A gente vive numa situação muito diferente. Eu tenho 42 anos de idade e não lembro na minha vida de ter passado um momento de tanta incerteza, de tanta intranquilidade e de tanta dificuldade como a gente está passando agora nesse ano de 2017. Politicamente falando, né, a quantidade de políticos, né, envolvidos em crimes, a Lava Jato está aí, a quantidade de empresários também. Então, gente, esse é o momento de a gente fazer a reforma política. Você aí que está nos assistindo, não vamos esperar pela reforma política de lá de Brasília não, que essa não vem. A reforma política quem tem que fazer é você. A mudança lá em Brasília, aqui na Assembleia Legislativa ou em outros cargos que tiver de acontecer, quem tem que fazer é você, eleitor. A mudança, a reforma, aqueles que trabalharam, que merecem ficar, deixem ficar, que renovem o mandato. Mas aqueles que só fizeram passar, se completando do cargo público, sem fazer levar para a população o retorno que a população esperava, essas pessoas vocês têm que tirar agora, no ano que vem. A reforma, eu volto a dizer, por mais que a classe política tente querer fazer um playground aí para se manter no poder, o seu voto é quem vai ser a influência número 1. Você é quem vai fazer essa reforma. E tem muita gente boa que quer entrar aí para mostrar para vocês que pode ser feito alguma coisa. Agora, só quem pode colocar nos cargos são vocês. Vocês é que são o instrumento único para fazer a reforma que todos esperam. Quando se fala nas indicações feitas pelo deputado Ronaldo Lessa para a gestão Rui Palmeira, reiteradamente aparece o seu nome, você sabe disso. Daniel Melo, na Secretaria de Esportes, Ricardinho Lessa, Abastecimento. Notadamente, você tem uma vivência, uma maturidade política, administrativa maior. Na sua concepção, o que você tem, o que você não tem na verdade, né, que eles têm, uma vez que você foi preterido em relação a essas secretarias? Não, repare bem, a palavra, filho, não poderia ser essa, porque quando houve o acordo com o Ronaldo Lessa, lá em 2016, para a reeleição do Rui, eu estava no cargo. Então,
para mim, que estava já num programa, já estava já num cargo onde eu estava evoluindo e a cada dia mais contribuindo para a sociedade, eu preferi ficar ali e esperar um novo momento. Hoje é diferente. Hoje eu estou sem cargo, né? E, volto a dizer, também não está me fazendo falta. Eu estou sem cargo político, né? Tirei também esse tempo, para mim, está me servindo de reflexão, onde a gente está aí aprimorando e vendo os caminhos que a gente vai seguir a partir do mês que vem. Mas eu creio que não aconteceu aí. Para eu poder entrar no município, dentro da cota do PDT, tem que sair um secretário ou outro. Então, não é por aí. Eu não quero dessa forma. Se tiver de entrar na prefeitura, aqui de Maceió, no governo do estado, ou numa prefeitura do interior, eu quero para não prejudicar ninguém, que venha para somar e que o partido, acredito que o PDT hoje soma demais com qualquer uma das frentes que o partido se afine daqui para frente, só tem a ganhar, porque a gente tem a liderança do deputado federal Ronaldo Lessa, coordenador da bancada, que vem fazendo um trabalho excelente, o Ronaldo que modificou a forma de fazer política nesse estado, o Ronaldo Lessa que construiu o centro de convenções, o Ronaldo Lessa que construiu o aeroporto internacional Zumbi dos Palmares, o Ronaldo Lessa que construiu a SEASA, o Ronaldo Lessa que a polícia militar da época do Ronaldo Lessa ganhou vários prêmios de polícia cidadã. Então, a quantidade de concursos públicos que o Ronaldo Lessa fez na sua gestão, eu tiro para mim, eu puxo para mim essas experiências e tentei, na própria gestão lá, que era ínfima em relação à Prefeitura de Maceió e ao governo do estado, mas eu tentei colocar em funcionamento, em andamento, em prática, os ensinamentos que eu consegui assimilar do Ronaldo Lessa. Então, a minha ida para a Prefeitura ou para o governo do estado, eu acredito, em relação à sua pergunta, a ida porque foi preterido ou se tem algum entrave lá dentro, para eu entrar com essas duas vagas que tem lá, essas duas secretarias, para eu entrar eu teria que sair um dos dois. Então, não é esse o caminho. A não ser que se abra um novo espaço para a gente. E aí a gente teria que analisar que espaço seria esse. Ou no governo do estado, para poder ir para lá, teria que ver que espaço seria esse. Mas eu deixo aí na mão do partido, na mão do deputado Ronaldo Lessa, que eu tenho certeza que, ao final das contas, o partido reunido, encabeçado por ele, vai sair aí o melhor caminho para a gente. Vamos para mais uma pergunta direto da redação, Israel. A cada dia que passa, a procura de jovens no mercado de trabalho aumenta. Só que as ofertas são cada vez menores. As cotas de aprendizes poderiam amenizar essa situação? Essa foi a melhor pergunta, uma das melhores perguntas também que veio do lado de fora para cá. O que acontece? O estado de Alagoas, filho, é bom as pessoas saberem, o estado de Alagoas, as empresas do estado de Alagoas, empresas alagoanas, elas têm uma capacidade de ofertar até 18 mil vagas de jovem aprendizes aqui no estado de Alagoas. Olha, isso aí é número de 2013, 2012. Eu me confrontei com esses números assim que eu assumi. Então, o auditor fiscal Leandro Carvalho, que representa demais os auditores fiscais aqui no estado de Alagoas. Eu posso até dizer que ele representa os auditores fiscais do Brasil pela sua capacidade. Então, ele me mostrou, Israel, a gente tem que mudar isso aqui. E foi o que a gente fez. A gente passou de 2012 de 1.500 jovens aprendizes contratados, chegamos em 2017 com quase 5 mil jovens aprendizes. Isso de um trabalho sem a necessidade de aumentar a quantidade de multa, porque naquela época, até aquela época, os empresários, infelizmente, preferiam pagar as multas do que fazer a contratação de um jovem aprendiz. E o jovem aprendiz, essa cota de aprendizes pode ser uma grande resposta à quantidade de sangue derramado pelos jovens alagoanos na periferia do estado de Alagoas, na periferia de Maceió. A grande quantidade de meninas que vão para a prostituição e precisa de uma oportunidade. E a oportunidade se chama a cota do aprendiz.
Para você ter uma ideia, a quantidade de jovens de 14 aos 24 anos de idade, de moças e rapazes, que a gente conseguiu modificar, porque você dá uma oportunidade a um jovem, você consegue abrir uma janela, um portão imenso na cabeça desses jovens. Então é livrar eles da droga, é livrar eles da prostituição, é livrar eles da criminalidade. E foi difícil, filho. Como foi difícil a gente passar de 1.500 para quase 5.000 jovens contratados. A gente ainda teve uma ideia que aqui eu peço ao governador e peço ao prefeito, não deixem de jeito nenhum passar em branco o projeto que eu deixei na mão de vocês. Está na mão de vocês, que é o aprendiz social. O que é o aprendiz social? As empresas que não têm, por um motivo ou por outro, a condição de contratar o jovem então, aprendiz. Então o projeto está pronto, à disposição... O projeto eu entreguei nas mãos do governador Renan Filho, entreguei na mão do prefeito Rui Palmeira. O que é? Falta então vontade política Falta agora. só avançar e botar em prática. Eu não sou mais superintendente, mas eu acredito que o atual superintendente não vai se negar a assinar o convênio. O que é o convênio? O que é esse termo de cooperação entre o Ministério do Trabalho, o Governo do Estado e a Prefeitura de Maceió? É pegar as empresas que prestam serviço ao Governo do Estado e à Prefeitura de Maceió, fazer elas cumprirem a cota, que elas não cumprem. Normalmente são empresas de segurança, de vigilância, que têm uma quantidade muito grande, uma cota muito grande para cumprir e não cumpre, se justificam com uma justificativa que é de dar vergonha, né? E essas empresas iriam pagar a cota para que esses meninos fossem prestar o serviço, tanto no governo do Estado como na Prefeitura de Maceió. E a reforma, não diretamente, mas indiretamente, quando ela, a empresa, né, com a reforma, diz que você pode fazer a terceirização ilimitada, você ali acabou, você deu um tiro nos peitos, vamos dizer assim, nos peitos da aprendizagem e da cota do deficiente. Olha, a empresa, a partir de 7 funcionários, ela tem a obrigação de contratar um jovem aprendiz. Então, se você, daqueles 7, você pega um funcionário e terceiriza, você já não tem a obrigatoriedade. Então, infelizmente, essa reforma é porque as pessoas ainda não se atinaram. Mas essa reforma veio para acabar tanto com a cota de aprendiz quanto com a cota de deficiente. A empresa, para contratar 2% de deficiente, ela tem que ter mais de 100 funcionários. Se ela tem 100 e ela contrata 2 funcionários, ela já saiu da obrigatoriedade de contratar o deficiente. Então, muita gente no Brasil vai ter, infelizmente, dificuldade, tanto o deficiente como o aprendiz, de entrar no mercado de trabalho graças à reforma trabalhista que está aí. Nós vamos para o quadro, Israel, de 0 a 10. Vamos apresentar uma imagem de uma situação, de uma personalidade. Você atribui uma nota e faz um breve comentário. Primeira imagem. Usineiros de Alagoas. Perguntar não ofende, fique à vontade. É para dizer uma... Você atribui uma nota de 0 a 10 e faz um breve comentário. Olha, sem generalizar e já generalizando ao mesmo tempo. Mas a nota aí é 5, infelizmente. É claro que tem algumas empresas dessas que eu não posso fazer aqui merchandising, não pode fazer nem vou dizer os ruins, nem vou dizer os bons. Mas os bons são os bons inclusive nós premiamos essas empresas boas porque deram realmente o retorno, que é o cumprimento da legislação, e tem outros que fazem de conta que são empresários e que maltratam o empregado, que maltratam, não cumprem com a legislação e que não mereciam estar com o nome de empresário. Infelizmente, só estão aí para prejudicar. Próxima imagem. Secretário de Saúde do município de Maceió, José Tomás Nonô. O José Tomás Nonô, eu não tenho muita amizade com ele, não conheço assim profundamente, mas o deputado Nonô tem demonstrado, né, uma força muito grande, uma articulação de bom gestor, né? Aí tem modificado, pelo menos é o que a gente tem visto aí, as reclamações da saúde que eram muito fortes aí há uns 2, 3 anos atrás, hoje amenizou. Então, a nota para o Nonô eu dou, para não dar um 10, né? Porque eu dou 9 ao Nonô. Próxima imagem. Partido Verde.
Partido Verde mora no meu coração. Foi o segundo partido que eu me filiei, né? Assim que eu saí do PSB, eu fui lá para o PV, a convite da ex-presidente, da presidente Sandra Menezes, a que eu quero mandar um beijo para ela. Foi um momento muito bom. Eu fui candidato a vereador em 2000 pelo PV, em 2004 pelo PV. Você está mais lembrado do que eu. Em 2004 pelo PV. A gente acompanha a política alagoana. Junto lá com o Eduardo Canuto, com o Paulo Corinto na época. Foi naquela época que eu assumi. Passei lá o ano de 2005 como vereador pelo PV. Estamos chegando ao final do nosso programa, Israel. Quero aqui agradecer a sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui, né? Podemos conversar sobre diversos assuntos, né, relacionados a várias atividades em Alagoas, a questão política, empresarial. Reiterar o convite para que em outra oportunidade possa estar aqui conosco. Deixar o espaço para que você faça suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, né? Primeiro a retornar aqui para essa casa, que eu já tinha em outras oportunidades aqui, o amigo Paulo Cajueiro já tinha uma certa amizade com ele. E agradecer a você pelo convite de estar aqui no programa, dizer que está sensacional, vocês já estão virando aí, já estão na boca do povo. E quando tiver outra oportunidade que me chamarem, eu estarei aqui presente. Obrigado a você pela audiência, até um próximo encontro.